Aqui no estúdio está o advogado Michael Guedes. Ele é mestre e doutorando em Direito Penal, professor de Direito, advogado criminal e colunista de jornais e revistas. Olá, Michael. Tudo bem? Obrigado. Por onde começa a investigação de um possível assassinato e quais são as principais pessoas a prestar depoimento? Cada tipo de homicídio vai ter um desencadeamento na investigação. A investigação, em regra, a gente pensa que é através de um inquérito somente. Não, existem inúmeras formas de se investigar. Pode ser até uma investigação particular. Hoje, no Brasil, a mais utilizada é o inquérito policial. Não existe uma regra para estabelecer quem é a principal pessoa a ser investigada ou suspeito. O histórico, a forma que a pessoa foi morta, os envolvimentos históricos anteriores é que podem desencadear e dar ideias para a polícia buscar soluções. As provas buscadas no momento do homicídio, como resquícios de pele, DNA, também não chega no Brasil a ser um CSI, como as pessoas estão acostumadas a analisar em seriados americanos, que nós temos tantos instrumentais. Às vezes falta dinheiro mesmo para o Instituto de Criminalística. Mas como regra, a gente vai buscar, principalmente perante os parentes, se essa pessoa tinha um inimigo, se ela tinha alguma dívida, se alguém já tinha ameaçado ela, e daí parte-se daí. Mas não existe regra hoje para estabelecer por onde parte essa investigação. Essa morte pode ser simplesmente uma execução, um acaso, um desdobramento de um assalto, um estupro que deu errado. Então você já tem elementos de outros crimes também para desencadear essa investigação. E existe alguma forma de saber o que torna uma pessoa suspeita, mesmo antes de algumas provas serem comprovadas? Não, ninguém pode dizer que essa pessoa é suspeita já de antemão. O que se tem é que no momento do crime eu vou estabelecer a busca por testemunhas, câmeras, buscar quem esteve por último com aquela pessoa, quem viu aquela pessoa por último. Então essas serão as primeiras pessoas a serem indagadas. Então se você foi morta e alguém estava contigo meia hora antes, pessoas viram, essa é uma pessoa que eu vou indagar. Você estava fazendo o que meia hora antes com ela? Você se despediu? Por que você não viu mais ela? Para onde ela foi? Aquilo que também se fala muito como álibi. Não é a questão de você descobrir onde você estava naquele momento ou em outro local. Mas você comprovar que não tinha ligação com aquele crime. Mas ninguém é, já de antemão, um suspeito. O que se tem é a pessoa entrar em contradições, não saber explicar por que estava com a pessoa, aonde estava naquele momento. Todos apontam ele como alguém que queria se vingar, que já tinha ameaçado, que tinha motivos, de repente, para essa morte. E nessa questão, quais são as ferramentas utilizadas para testar a veracidade dos depoimentos dados? Essa primeira fase de investigação, que é feita no inquérito policial, não obriga o delegado a chegar a uma verdade. Quando termina o inquérito, ele não tem que estabelecer foi ele que matou, ou ele teve a intenção de matar, ou ele matou sozinho, ou matou por isso ou por aquilo, ou tem mais pessoas que a gente não descobriu ainda. O que o delegado faz nessa primeira fase da investigação é afastar dúvidas rasteiras, então não ter aquela acusação muito superficial, ter elementos para lá adiante, quando ele apresentar essas provas para o juiz vai remeter isso para o promotor e o promotor vai formular uma acusação. Essa acusação, ele tem que ter indícios, não precisa ser provas cabais, está provado a ele. Para isso que serve o processo. Mas esses indícios servem para eu ter uma ideia de quem foi e o que fez. Durante o processo eu posso descobrir que não foi ela, porque eu posso ir atrás de outras provas, fazer novas perícias, novos testemunhos, e aí absolve a pessoa. O problema, às vezes, é um juízo antecipado, onde se acusa determinada pessoa. Foi ele. E, de repente, todo mundo toma essa notícia como já condenado, depois termina o processo, essa pessoa é absolvida, só que dessa notícia não sai de novo. Lá, aquela pessoa foi acusada indevidamente. Isso não vende, isso não sai na mídia. E essa pessoa fica com uma pecha de assassino, vamos dizer assim, um homicida, para sempre. No caso da estudante Luísa Maeda, que está sendo bastante comentado agora, saíram algumas informações de que o crime foi encomendado. O que a gente queria saber era, nesse caso, quem que pega a maior pena? A pessoa que encomendou o crime ou a pessoa que de fato efetuou o disparo que acabou matando ela? Bom, existe uma versão que saiu nos jornais ontem, hoje, onde colegas de trabalho estariam envolvidos por uma questão de descoberta de desvios de valores dentro do estabelecimento que eles trabalhavam. E também teria envolvimento de um terceiro, que seria companheiro de uma das envolvidas.
de antemão tu não fixa uma regra dizendo esse ganha mais pena que aquele. Às vezes você pode ter uma pessoa que está mandando e por conta dos seus motivos ele ganha uma pena maior do que executou. Então, por exemplo, eu posso encomendar, vamos botar entre aspas, não preciso pagar. Posso pedir um favor para um terceiro, ó, mata ciclano. E ele mata. Eu tenho um motivo, que é uma vingança pessoal. Para mim, eu terei uma pena bem maior. No caso do homicídio, sai de 6 a 20 e vai para 12 a 30, porque ele fica qualificado. A outra pessoa ela não tinha o motivo da vingança. Então, para ela, fica uma pena menor. Nesse caso da estudante, a gente teria que verificar quem mandou matar, se só mandou ou se executou. Então, não dá para estabelecer uma pré-regra para estabelecer quem ganha a pena maior. Como regra, eles partem de um parâmetro mínimo e máximo. Então, no caso do homicídio qualificado, que foi por questão, nesse caso, como está sendo noticiado, para encobrir um roubo, lá um desvio na loja, seria de 12 a 30. As 3 pessoas acusadas partiriam de 12 a 30, mas lá no final, um monte de circunstância entra na questão da dosimetria da pena. Por exemplo, um deles tem menos 21 anos, reduz a pena. Um deles confessa, os outros não. Quem confessou, reduz a pena. Então, fatores pessoais desse acusado e acontecimentos durante o processo podem alterar a pena e de repente eu posso ter um mandante com uma maior pena ou uma menor pena. Então, não há regra para isso. E se for comprovado que mandaram matar estudante por causa de um desvio de dinheiro, a empresa sofreria alguma pena, alguma consequência? Se a empresa não tiver conhecimento nenhum do que estava acontecendo, que eles estavam armando contra essa funcionária, ela não tem responsabilidade nem civil. Criminal, eu só posso ter responsabilidade se eu sei que você vai cometer o crime e eu, de alguma forma, auxilio. No Brasil, não é crime, salvo se você for uma entidade de autoridade, uma autoridade de segurança, um juiz, um promotor, um policial, saber que um crime vai acontecer e não fazer nada não é crime. A não ser que você esteja lá na hora, não tem uma possibilidade de impedir, não impede. Aí é omissão de socorro. De resto, não é crime. Então, penalmente, nada. E civilmente, para ter uma indenização à família ou coisa assim, a empresa teria que ter noção. Se ela ia entregar, essa é a versão que está saindo, ela ia entregar os companheiros que estavam achacando o caixa da empresa, logo a empresa não sabia. Se soubesse, ela mesma tomava medidas contra os seus funcionários. Então, não sabia. Daí a ideia é, ela entregaria para os dirigentes lá da empresa e daí as pessoas seriam demitidas, por isso matariam ela antes. Então, se não há conhecimento, por mais que há toda uma ligação dentro da empresa, a empresa não pode ser responsabilizada. Obrigada, Maicon, pela sua participação. Obrigado pelo convite. E o Tela 1 fica por aqui. Se quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para o tela1@up.com.br. Até a próxima. Até lá.